Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o tema da mensagem é o sacrifício que vale a pena, é a oferta do coração. Então quem está escrevendo hoje aí a mensagem, coloca o título, e depois que você colocar o título, você coloca assim: uma palavra poderosa que mudou a minha vida. Amém, minha gente? Quem está escrevendo, coloca aí uma observaçãozinha do lado assim: um dia em que Deus falou comigo. Olha, hoje nós estamos aqui e a liturgia quer falar com o nosso coração com o exemplo de duas mulheres. A primeira foi elogiada por Jesus, por ter dado tudo que tinha, as duas moedas. E a segunda mulher é aquela que estava lá no Antigo Testamento, perto da sua morte, só tinha um punhado de farinha, e ela oferece ao homem de Deus, e por conta desse gesto, ela vê o sobrenatural do Senhor. Esses dois modelos de fé querem inspirar hoje o nosso caminho. Mas o padre quer ser muito prático. Hoje a homilia não é longa, uma homilia curta, mas a gente precisa lembrar de um fato. No domingo passado, nós celebramos Todos os Santos. É uma liturgia que foi realocada para o domingo. Mas se nós tivéssemos ouvido o evangelho original do 31º domingo do tempo comum, nós escutaríamos o momento que Jesus explica sobre o maior de todos os mandamentos. Isso é importante porque a gente vai entender o caminho que nós estamos fazendo com Jesus até o dia de hoje. E Jesus então diz: olha, o maior mandamento é amar a Deus e ao próximo. E naquele momento algo poderoso saiu da boca de um escriba, e ele disse: realmente, amar a Deus com toda a sua força e inteligência, amar o Senhor e o próximo, vale mais do que qualquer holocausto. É o maior de todo culto prestado a Deus. Amém, minha gente? Amém. Jesus então disse: cara, esse homem está perto do céu. Esse homem está muito perto do céu. Então, se na semana passada nós escutávamos que amar a Deus e ao próximo é o verdadeiro culto de adoração ao Pai, hoje essas duas senhoras estão ensinando para mim, para você, que culto é esse que o Pai se agrada. O Pai do céu se agrada quando existe a oferta da nossa própria vida, quando existe a oferta integral do nosso coração. Mas escute, eu sei que você já ouviu muito falar sobre a doação de si, sobre a entrega de si, mas hoje Deus quer falar algo de forma ainda mais profunda. E esse é o primeiro ensinamento que Deus traz para mim e para você. Leia, compadre: o culto agradável a Deus é a oferta de si. E quem nos diz isso é a carta aos Hebreus. Nós ouvimos hoje o momento em que Jesus presta culto ao Pai do céu. Jesus presta culto ao Senhor, e ele não adentra o santuário oferecendo um sacrifício de um animal, mas ele oferta o culto da entrega de si. Preste atenção, não foi o sacrifício de um touro, mas Jesus sobe e adentra o santuário de Deus à medida que ele se sacrifica. E olha que interessante, porque naquele momento, a gente vai guardar isso para sempre, para sempre. Jesus no fundo estava ensinando o quanto a gente precisa se ofertar para Deus. E à medida que a gente se oferece de verdade, a gente vive o amor de Deus. Amém, igreja? Quando eu me oferto, quando eu não dou aquilo que sobra, ou aquilo que a gente pensa que é, não, quando eu sou e me entrego do jeito que eu sou a Deus, aí eu entendo o amor de Deus. E aqui entra o exemplo daquela mulher do evangelho que oferece as suas duas pobres moedas. Aquela mulher, ela não foi lembrada por Jesus. E olha, não tem uma visão mesquinha do evangelho de hoje, e você pode correr esse risco de pensar: tá vendo, quando chegar o ofertório eu vou lá e dou duas moedas e está tudo bem. Não, Deus não está falando isso. Jesus não se agradou porque ela deu pouco, mas Jesus está dizendo que, pelo contrário, ela deu foi tudo. E ao que Jesus fala, não é de dinheiro, mas Jesus está dizendo: aquela oferta representava a viúva, porque ela era uma mulher de idade, ou seja, por conta da viuvez, ela era discriminada, e aquela pobreza dela, ela conseguiu alargar o
coração de Deus. Isso é maravilhoso, queridos irmãos e irmãs, para mim, para você, porque a grande tentação que nós temos é de querer fazer muitas coisas para ter mais ainda a bênção de Deus, quando na verdade a palavra nos conta que duas mulheres deram pouco, mas o pouco não era a quantidade, o pouco era o tudo que elas tinham. E aí isso faz diferença demais para a minha vida e para a sua vida, sabe por quê? Porque, queridos irmãos e irmãs, a lógica de Deus é o tamanho do amor com que a gente faz as coisas. Tem uma historinha que eu gosto de contar. Tem uma história de duas latas velhas. E aquelas duas latas velhas tinham uma serventia. A serventia era ajudar aquele senhor de idade que morava naquele casebre pobre. E todos os dias, porque não tinha água na sua casa, aquele homem precisava colocar uma madeira e carregava durante um longo caminho aquelas duas latas de água. Ele ia até o poço e diariamente fazia e voltava várias vezes, muitas viagens para encher o reservatório de sua casa. Mas uma lata estava furada. E aí aquela lata ficava toda feliz. Quando ele enchia no poço, ela ficava transbordante e ela dizia assim: eu vou ajudar. Só que com o passar do tempo, no meio do caminho, a água ia vazando. E quando chegava em casa, aquele homem ia depositar água rapidamente para não esvaziar tudo. E daquele balde furado, só caía um pouquinho de água. Enquanto outro balde, cheio, ele depositava lá no seu reservatório e ia de novo. E durante o dia inteiro, praticamente, a manhã inteira, ele corria para fazer essas viagens. Eu olho para o padre. Um certo dia, esse balde furado disse assim: chamou o senhor e disse: não quero mais servir, não. Gente, aquele balde furado olhou para a sua limitação, sabe? Ele olhou para si e disse: não, eu estou muito fraco, eu não presto, eu não sirvo para nada. Sabe por quê? Sabe por quê, meu amado? Porque o Senhor me enche com água. Quando eu chego lá no reservatório, eu não tenho quase nada para oferecer. E aquele senhor chegou e pegou aquele balde furado e disse: venha ver e contemplar os dois lados do caminho que eu faço todos os dias. E aí ele mostrou. De um lado estava tudo ressequido, de um lado não tinha vida, enquanto do outro lado existia um caminho verde, cheio de flores. E aquele senhor então disse para aquele vaso: está vendo? Graças ao teu trabalho, graças àquilo que você faz, justamente por você ser furadinho, é que você vem irrigando esse caminho. E se ele está assim todo cheio de vida, se ele está assim verdinho, se ele está assim florido, é porque você faz esse trabalho. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: o verdadeiro culto a Deus é a entrega do nosso coração. Diga para ele: não importa o que você vê, o que importa é o que o Senhor vê em você. Gente, o que conta na nossa relação com o Senhor Deus é o quanto de vida, o quanto de amor, o quanto de oferta é depositada diante da casa do Senhor. Eu quero lembrar isso para ti. Às vezes a gente olha para a nossa fraqueza, mas Deus sabe usar cada um de nós. E é maravilhoso a gente chegar aqui hoje nessa igreja e ver exatamente isso. À primeira vista, aquela pobre mulher, ela tinha 2 moedas, ela podia ficar com uma e dar outra, mas a Bíblia diz: não, ela deu tudo. Aquele culto foi agradável a Deus, porque ela se ofereceu por inteiro. Número 2, a atitude de fé é o caminho para testemunhar o agir de Deus. Amém, minha gente? Preste atenção numa coisa: Deus enviou Elias naquele lugar com 2 propósitos. Primeiro, Elias estava numa fonte que começou a secar e ele não tinha mais onde beber água. E segundo, Deus enviou Elias, pasmem, Deus enviou Elias, o seu profeta, para ser sustentado por aquela mulher. Aquela mulher nem sabia, queridos irmãos e irmãs, mas ela já era parte do plano de Deus, porque a Bíblia disse: eu ordenei que o profeta fosse, para que ela sustentasse a ele. Sabe, aquela mulher agiu com uma atitude de fé, e é maravilhoso a gente perceber isso. Sabe por quê? Porque existe um contexto. Sarepta, aquela cidade, estava no período de seca.
Quem tinha plantado e guardado ainda tinha algo para comer. Mas a palavra diz que aquela viúva não tinha. Ela não tinha plantado, ela era muito pobre. Olhe para o padre, esse contexto é importante. Porque a cidade estava numa situação muito difícil. Todas as vezes que nós sentimos falta da provisão, nós recuamos um pouco. Preste atenção, aquela mulher estava nesse contexto. E o que é que a Bíblia diz? Que o profeta chega e diz: eu quero água. E ainda diz: eu quero que você faça algo para eu comer. Querido, o que acontece? Aquela mulher, disse a leitura, ela só tinha um punhadinho de farinha. E ela ia preparar a última refeição dela e do seu filho. E o profeta diz, o profeta não diz assim: compartilha comigo. Não, o profeta diz para aquela mulher: faz e dá a Deus o primeiro. É poderoso, é difícil. Por quê? Porque o profeta não está dizendo: dá uma partezinha. Não, o profeta disse para aquela mulher: eu quero que você vá e você tenha uma atitude de fé. Eu quero que você seja capaz de preparar e oferecer o primeiro a Deus. Amém, igreja? Fala para a pessoa que está do teu lado e diga assim: não é fácil oferecer o primeiro a Deus. Diga isso: mas essa é a nossa salvação. Foi isso que a mulher fez. Diga isso, e é isso que nós estamos fazendo. Diga isso: nós estamos aprendendo. E olha, isso aqui não é uma brincadeira. O profeta não pediu para compartilhar nada, mas ele diz: oferece a Deus o primeiro. E aquela mulher, ela podia dizer: meu Deus, isso é um absurdo, é radical demais o que ele está pedindo, é algo que a gente fica pasmo. Mas a Bíblia diz que aquela mulher agiu, acreditou no profeta e fez. Eu quero que você saiba, o profeta testou a fé daquela mulher. Alguma vez você já teve a sua fé também testada? Alguma vez você já teve a sua fé testada, seja por uma enfermidade, seja por algo que você mesmo precisou fazer, entregar a Deus? Porque é muito bonito falar essa história de entregar a Deus, hein? É bonito, a gente canta essas canções que a gente se entrega a Deus. Mas quando a gente precisa oferecer, querido, você manifesta a autenticidade do teu poder de crer, de acreditar. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque aquela mulher que tinha tão pouco, quando oferece para Deus, ela mostra algo ainda mais bonito. Ela mostra, naquele momento, aquela mulher é capaz de mostrar como Deus pode usar a cada um de nós. A mulher se moveu em fé. A mulher teve a sua fé desafiada, ela fez aquilo que precisava ser feito. E por conta disso, o que a Bíblia diz que aconteceu? Não faltou azeite e não faltou mais farinha até a próxima colheita. Sabe o que significa? Às vezes a gente se prende muito, e toda vez que a gente fala, teve uma semana, um mês atrás, 2 meses atrás, que eu trouxe uma mensagem aqui sobre generosidade. Foi uma palavra maravilhosa. Mas toda vez que a gente fala em ser generoso, as pessoas parecem que ficam assim, guardadas, desconfiadas. E eu dizia: olha, as pessoas mais generosas que eu conheço são as pessoas mais felizes. Amém, igreja? Eu quero dizer para você, toda vez que você for desafiado na sua fé, e você for fiel ao Senhor, você vai crer, e não simplesmente crer, você vai ver a resposta de Deus. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. E é maravilhoso. E aqui a gente já entra no finalzinho da pregação, do terceiro ensinamento, e aqui a gente vai mesmo entender o que Deus quer falar conosco. Fale para a pessoa que está do seu lado: é isso que Deus quer. A partir do que você tem na mão, Ele quer realizar um milagre. Você já pensou que aquilo que está em nossas mãos é a semente que Deus planta? É a semente que Deus usa para realizar o seu milagre? Preste atenção. Por que o padre está dizendo isso? Sinceramente, eu percebo que Deus, Ele realiza as suas obras e o seu milagre, principalmente nos momentos de maior crise, nos momentos onde a gente pensa que não tem saída. É ali que Deus poderosamente realiza. E aí, queridos irmãos e irmãs, quando a gente olha para Jesus, o que é que Ele fez? O que é que tinha naquele casamento? Somente tinha água, e Ele transformou em vinho. Quando Jesus olhou aquela multidão e disse: meu Deus, o que eu vou fazer? O que tinha? 5 pães, e Ele transformou
transformou e multiplicou. Hoje a palavra de Deus está dizendo que aquela mulher só tinha um punhado de farinha, e a Bíblia diz que ela foi alimentada, que o profeta foi alimentado, que o filho, e que não faltou a provisão de Deus. Sabe o que significa isso? Todos nós precisamos também de alguma forma agir em fé. Aquilo que nós temos em nossa mão é a semente que Deus usa para realizar o milagre, seja nas bodas de Caná, seja na multiplicação dos pães, seja com aquela viúva. Deus quer usar mim, Deus quer usar você. E olha que maravilhoso. Sabe por quê, queridos? Eu gosto de dizer isso. A generosidade daquela viúva, mesmo no meio da pobreza dela, destaca a capacidade que Deus tem de transformar vidas. Por quem? Pelos seus servos. Deus usou. E aí você pode bater no peito. Agora você não vai dizer para quem está do seu lado, mas diga para você, eu sei que Deus quer me usar. Deus age pelos passos que nós damos. Deus age à medida que eu confio. Gente, é maravilhoso uma passagem que está lá no Antigo Testamento. E aqui o padre está terminando mesmo, tá? A Bíblia escreve assim, que todo mundo que estava seguindo a arca devia ouvir o profeta e o sacerdote. E o que Josué diz? Olha, você não pode se afastar, você tem que ficar 2.000 côvados de distância da arca. Mas se a arca subir, você sobe. Se a arca descer, você desce. Se a arca virar para a direita, você vira. Não para, não se afasta. Josué estava falando ali de 900 metros. Não podia chegar mais perto, nem ficar tão longe. Mas a 900 metros tinha que seguir. E se a arca subisse, o que é que o povo tinha que fazer? Se a arca descesse o vale, o povo tinha que. Se a arca virasse para a direita, o povo tinha que. Minha gente, qual era o maior medo daquele povo? É que quando eles estavam andando, estava chegando o rio Jordão. E a pior parte do rio, a parte onde tinha a maior parte, onde muitas pessoas morriam afogadas, porque era muito, muito, muito fundo. E a arca estava onde? Indo em direção ao Rio Jordão. E o povo tinha escutado uma palavra: não para e nem se afasta, continua seguindo, continua seguindo. Sabe o que acontece, querido? Aqueles que começaram a crer, porque era algo impossível, era algo difícil. Mas a Bíblia diz, naquele momento, naquele instante, que quando o sacerdote colocou o pé, a Bíblia diz que o Rio Jordão se abriu. Que maravilha, amém, igreja? Olha, o Rio Jordão se abre. E aquilo que era temor se transforma em louvor. E aqueles que estavam tremendo de medo, mas não foram capazes de ir embora. Porque o povo estava chorando, dizendo: meu Deus, eu vou morrer nesse rio, eu vou abandonar minha família, eu vou perder tudo. Mas foram fiéis. E aqueles que foram fiéis, vendo o rio se abrir, eles começaram a gritar, a cantar, a adorar o Senhor. Sabe, querido, fica em pé em nome de Jesus. Eu quero que você diga com o padre, bata no seu peito e diga: há algo. Não pode ser toda a igreja. Diga: há algo a ser feito por mim. Há uma ação que deve partir de mim. Diga isso, querido. Quando Deus pede o Isaac, quando Deus pede o sacrifício, o que Ele quer é o nosso coração. Eu abençoo o seu coração, querido, em nome de Jesus. A você que veio, a você que está acompanhando a transmissão, eu quero dizer isso: existe algo em tuas mãos, e é isso que Deus usa, é isso que o Senhor quer usar para realizar os seus milagres. Seja os 5 pães, seja um punhado de farinha. Eu não sei o que você tem na sua mão, mas hoje Deus trouxe você aqui para dizer isso. Permanece fiel, é a tua atitude de fé, é o teu coração entregue, querido, em nome de Jesus, que você vai entregar hoje diante desse altar. Deus não está falando de dinheiro, mas Deus está falando da tua vida. Eu quero abençoar o seu coração e dizer hoje: Deus vai premiar a você. Diga para quem está do seu lado: Deus vai premiar abundantemente a tua generosidade. Não, eu quero ouvir mais alto. Diga: Deus premiará abundantemente a nossa
nossa generosidade. Aplaude o Senhor, querido, em nome de Jesus. Oh, aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar. Vai levantando seus braços, mas não vai. Levanta suas mãos lá no alto. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor. Coloca a vida, vá. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Se apresente, vá. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Cante, igreja, cante. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Agora eu quero convidar você a colocar a mão na sua cabeça. Porque quando eu estava orando hoje, Deus falava isso mesmo. Essa canção é para Maria Mãe. Olha, querido, Deus estava mandando um recado para você. Deus está falando com você agora. Essa canção é para você. É para você que está lutando. É para você que não se cansa. É para você que muitas vezes pensa em desistir. Coloque a mão na sua cabeça e diga: eu vou, Senhor, eu vou lutar. Em tempo de guerra, em tempo de combater, Senhor. Eu quero que você reze comigo. Nós vamos fazer diferente. Eu quero que você reze com o Padre. Se você, de tudo que você ouviu, você entender o que o Padre vai dizer, isso para mim é o mais precioso. Quando estava orando hoje, Deus dizia: Maria Mãe está em tempos de guerra. E a igreja precisa acordar. A igreja precisa acordar e entender o papel dela, daquele que se levanta. E a imagem que Deus me dava era de muitos paroquianos que estavam de fato sentados, outros prostrados. E a imagem que Deus me dava era muitos paroquianos se levantavam e começavam a orar.
em tempos como esse, nós não paramos de lutar, nós não paramos de clamar, nós não paramos de adorar. Amém, igreja? Levante sua mão direita. Eu quero que você seja capaz de interceder agora. As coroinhas, isso. Levanta a mão, coroinha, em nome de Jesus. Isso, oh, aleluia. Aleluia. Comece a orar e diz: Senhor, eu abençoo tudo que está acontecendo no nível espiritual. Senhor, eu abençoo as pessoas que estão em casa acompanhando a transmissão, nas tuas lutas. Eu abençoo, Senhor, porque o Senhor tem vitória. Para aquele que clama, aquele que adora o Senhor, não fica prostrado. Aquele que serve o Senhor não perde batalha. Aleluia. Adore o Senhor. Deus vai abrir, querido, para a sua vida. Deus está preparando a tua glória, aleluia. Deus está cuidando. Deus vai abrir, Deus vai abrir. Em tempos de guerra, Nunca pare de lutar. não Pare, se aguarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra profetiza. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Canta, igreja, cante. Deus já tem. O quê? Aleluia. Faz romper. Mas vou te ter um deserto. Haverá. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu gostaria agora somente, o padre vai rezar. Aqueles irmãos que já têm intimidade com o Senhor e oram em línguas, podem ir orando em línguas, mas eu quero orar por você. Vai orando em línguas sem medo. Isso, pode orar, ora, igreja. Poderosamente em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar o coração daqueles que o Senhor dá livramento nessa noite. Daqueles que o Senhor tem dado livramento há muito tempo e não tem percebido, Deus. Aqueles que não entraram ainda na luta, oh Deus, abençoa todos aqueles que estão cansados. O Senhor dá escape, o Senhor dá descanso. Oh, oh Deus, aquele que trouxe a sua família hoje como intenção, receba a bênção de Deus para a tua casa. Aleluia. Aquele Deus que trouxe a sua enfermidade, oh Deus, que leve a cura para a sua casa. Aquele que trouxe as lágrimas do desemprego, que receba agora o milagre de Deus. Portas abertas em nome de Jesus. Visita, Senhor. Visita, Pai. Agora, visita, Senhor. As dores, as lágrimas, de todos aqueles que agora estão na tua presença de verdade. Tem gente aqui com sinceridade na tua presença. Tem um povo, Deus, que se apresenta de coração, dizendo: eu quero entregar a minha vida. Amém, igreja? Amém. Tem pessoas aqui dizendo: eu quero que a minha atitude de fé
recebe o milagre de Deus. Tem pessoas aqui dizendo: aquilo que eu tenho nas mãos é a semente que Deus usa. E é a semente que Deus pode usar sempre, do meu tempo, da minha energia, do meu dinheiro, para que a graça dele seja multiplicada, para que mais pessoas sejam abençoadas. Oh Deus, com o meu pouco, eu me derramo, mas eu não te entrego a metade. A mulher deu 2 moedas e ela é tudo que ela tinha. Hoje, Senhor, nós entregamos na tua presença a nossa força, a nossa energia, o nosso tempo, o nosso amor. Te amamos, te bendizemos. Pai, eu abençoo todos os irmãos que estão nessa noite sofrendo, todos aqueles que estão em desespero, todos aqueles que estão aguardando que o Senhor possa abrir um caminho. Com humildade eu te peço, realiza o teu impossível. Derruba, Pai, derruba a muralha que essa irmã trouxe. Derruba, Senhor, as muralhas que esse nosso irmão está trazendo aqui há tanto tempo. Diz para ele, Senhor, hoje, que ele não vai mais clamar por essa intenção, mas que hoje é o dia do Senhor entregar o milagre que ele necessita. Amém, igreja? Eu abençoo a sua vida, eu abençoo tudo que você está vivendo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.